Você já percebeu quão difícil é para nós, criaturas finitas, compreender o Deus do universo? Deus quis se revelar e tudo o que nós sabemos a respeito de Deus é porque Ele se revelou. Deus se revela a nós através das obras da natureza, através da Bíblia, mas em Jesus Cristo nós temos a perfeita revelação do Pai. No tema de hoje, no nosso programa Bíblia Fácil, nós iremos compreender um pouquinho mais a respeito do nosso Pai Celestial. Então, eu estava na sala de aula, onde o coordenador do curso de administração me chamou. Tinham selecionado 2 meninas, até uma amiga minha, pra gente vir. Só que aí eles conversaram, fizeram o convite, a gente precisava da liberação do serviço. E assim que a gente deu a resposta da liberação, tal, eles escolheram uma das 2 e eu fui uma das escolhidas para representar o meu curso. No começo era uma coisa diferente que tinham dado informado pra gente. Aqui foi completamente diferente. A gente achou que era só universitários e tal, e aqui é tudo variado, né? No momento, surpreendeu muito. Foi assim como se fosse uma descarga elétrica, sabe? E de momento eu fiquei perdido, sem ter resposta, porque eu não esperava, foi surpresa. E eu pedi 24 horas para me pensar no assunto e foi aí onde eu tomei a decisão. Então, eu fiquei meio assim, vou, não vou, né? Até se o pastor Arilton, eu digo, ó, deixa eu pensar, né? Daí depois todo mundo, como que pensa? Num convite desse não se pensa. Aí eu disse, não, eu preciso pensar. Aí acabei vindo, abri mão de algumas coisas também para poder vir, né? Tá família, meu marido ficou lá. Então... Tem conversado com ele, já tá com saudade? Todos os dias. Tá sendo legal porque parece que dá uma renovada, né? Então, assim, até mensagens você começa a receber no telefone de novo, então é muito gostoso isso, é bom isso. E vim pra cá sem saber mais ou menos como é que era, né? Todo curioso. Aí chegando aqui, conheci esse pessoal bacana aí da produção, a galera também que foi convidada, aí as meninas aí, todo mundo gente boa. Aí tá esse clima legal que tá aí. E como eu já tive a experiência do Cevisa anteriormente, um lugar espetacular, onde a gente só cresce, né, em todos os sentidos, e conhecendo o trabalho da Novo Tempo, o trabalho da Igreja Adventista, que me encantou demais, eu não pude deixar de aceitar o convite. Então, imediatamente, liguei para a empresa, tentei mudar os compromissos, reagendar, e é aquela coisa, né? Quando a gente confia em Deus, tudo dá certo. E eu queria muito vir, deu tudo certo. Ser contemplado foi o felizardo, né? Para ganhar essa viagem para cá, tudo grátis porque eu saio por conta da Novo Tempo, patrocínio da Novo Tempo. E eu achei que eu não poderia perder essa oportunidade, porque um presente, como se diz, é mandado por Deus, né? Na verdade, eu estudo numa faculdade adventista, a FAD Minas, em Lavras. E o coordenador do meu curso de administração, o professor Eduardo, ele me convidou para vir participar do programa e disse que seria um programa relacionado com temas bíblicos e tudo mais. E aí eu já me interessei e me propus a vir. Sou casado. E qual é o nome da tua esposa? Priscila de Oliveira. Tá com saudade dela? Bastante. Você estava dizendo assim, vocês não estão acostumados muito a ficar tempo longe assim, né? Como é que tá sendo essa distância? Já falou com ela por telefone? Falo todo dia, a gente trabalha junto, então já sai do trabalho, já vai pra casa, então fica um pouco estranho, né? Deixar a mulher sozinha e você ficar aqui uma semana.
Mas tá gostando? Tá legal, lugar bacana, bonito. Dá vontade de ficar mais, né? A gente tava até brincando ali de comprar um terreno ali pra trás e ficar por aqui mesmo. Mas aqui é meio longe da praia, como é que vai ficar sem o mar? Ah, te dá um jeito. Condução, né? Final de semana na praia tá valendo. Meu pai já é falecido, né? Perdi ele com 8 anos. Tenho mais uma irmã e um irmão por parte de pai, a minha mãe. E meu pai foi casado 2 vezes, né? Então tenho mais um monte de irmãos por parte de pai, assim. Vocês se reúnem de vez em quando? Cada um tá espalhado? Como é que é? Tá tudo meio espalhado, cada vez espalhando mais, né? Mas os dois, por parte de pai e mãe, eles moram lá próximo da minha mãe, cuidam dela, né? Tem 2 sobrinhos, minha irmã tá grávida de novo, então família bem bacana. Saí do sul, eu fui viajar para Poços de Caldas, Minas. Fui no casamento de uma amiga. Aí eu gostei da cidade lá, voltei nas férias da faculdade e conheci meu marido. Minha família é linda, né? Eu sou casada, tenho 2 filhos, um que se chama Felipe, tem 12 anos de idade, e a Fernanda, que infelizmente já partiu. Hoje ela teria 7 anos se estivesse conosco. Filhos, tenho 5 filhos. Tenho uma filha por nome de Cícera Maria, uma Josilene, um camarada com o nome de Walter Júnior, uma menina com o nome de Sudaleifa e o mais novo, João Vitor. Na verdade, eu não tenho irmãos. Meus pais moram numa cidade próxima a Lavras, bem pertinho, e eu moro em Lavras, uma república. Certo. E você é filha única, então? Filha única. Você se acha animada, assim? Como é que é? Bom, eu não me acho. Algumas pessoas já fizeram alguns comentários. São tudo, né? Porque família não tem como mesmo. Meu pai, minha mãe, tenho mais 2 irmãos mais novos, um de 16 e um de 14, são uns amores. Minha mãe pra mim é tudo, meu pai pra mim é tudo. E quando você disse pra eles que vinham pra cá, você falou, deve ter falado, o que é que eles disseram? Normal. Sim, normal. Só falei assim, mãe, pelo amor de Deus, quando eu chegar, arruma uma comidinha pra mim aí que eu vou passar muito mal lá. Bom demais. Ótimo, tudo está sendo experiência nova para mim. Eu tenho admirado muito o trabalho de vocês todos, da equipe. Umas pessoas muito legais. Eu ainda não olhei para nenhuma pessoa para fechar a cara comigo. Não, todo mundo alegre, todo mundo de bom humor, todo mundo sorridendo. Eu acho que eu estou sendo um centro de diversão também, porque sou o mais velho da turma. O pessoal muito legal, gostei muito, tanto os funcionários como o pessoal que está participando do programa. A gente já, apesar do pouco tempo de convivência, a gente já fez amizade, e com certeza gostei muito. O pessoal aqui é muito hospitaleiro. Acho que essa impressão que eu tive, eu tenho certeza que foi a dos outros participantes também. Tenho conhecido pessoas assim encantadoras, pessoas com pensamentos diferentes, com culturas, com ideologias diferentes e que só vêm a somar, né, enriquecer a gente. Então, eu já vim de origem evangélica, né? E nas igrejas evangélicas você também vê muito testemunho. Mas como o do Décio ali foi uma coisa muito forte, eu nunca tinha visto testemunho assim. Quando eu soube do resultado, quando você faz o exame de HIV, por lei, você refazer o exame, para ter uma certeza de 100% do resultado do exame. E eu me lembro bem que eu fui fazer, fiz o exame, quando eu fui pegar o resultado, o exame de HIV, você não consegue pegar o resultado pela internet. Você tem que ir até pessoalmente até o laboratório, porque é uma coisa muito confidencial, então eles não abrem na internet. Então eu fui até o laboratório e quando eu saí do laboratório, que eu abri, que eu vi que deu reativo, a primeira coisa que veio à cabeça foi suicídio, né? Para mim a vida tinha acabado naquele momento, a minha vontade foi tirar a vida. Eu subi, minha mãe mora no 9º andar, e eu morava com a minha mãe nessa época, e eu me lembro quando eu entrei dentro de casa, eu fui direto para a sacada da janela, e lá a reação foi querer pular. Mas eu olhei para minha mãe e falei, que sofrimento, imagina. Ter que dar notícia para ela que eu sou soro positivo e me jogar daqui, o que vai ser da minha mãe?
A história do Décio foi muito comovente, porque é uma história de vida de sofrimento, de desobediência às regras de Deus, né? Ele quebrou várias regras divinas, né? E como consequência ele colheu frutos muito ruins. Mas com o amor de Deus e com a fé que ele resgatou passando por esse sofrimento, ele superou tudo isso. Então foi lindo demais o relato de fé dele. E se eu não tivesse aqui para testemunhar, ver pessoalmente o Décio na minha frente, falei com ele, eu ia dizer a mesma coisa, certo? Se eu não tivesse visto ele, eu ia dizer, isso aí não é uma farsa, isso é uma montagem. Mas eu tive o prazer de conhecer ele, uma pessoa, inclusive a história dele mexeu muito. No momento eu quase que não suportava, não vou mentir, viu? Comoveu mesmo, mexeu. Essa questão dele ter sido criado na igreja, dele já ter bastante conhecimento da palavra e tudo mais, e mesmo tendo esse conhecimento, ele ter passado por alguns problemas e ter se afastado um pouco da proposta de Deus para a nossa vida, essa história me tocou muito. Porque acho que de uma forma ou de outra, acho que todo mundo passa um pouco por isso. Que a gente, eu particularmente tive uma criação cristã, não especificamente adventista, mas cristã, e assim, nossos pais, assim, a gente sempre aprende um monte de coisa, coisas certas e erradas, algumas das coisas que Deus espera da gente, hábitos, e às vezes a gente acaba se afastando um pouco disso. Também é fascinante, porque a gente eu pude observar hoje no grupo, que todos temos muitas dúvidas em relação a esse livro sagrado. Então é uma oportunidade única de desvendar essas dúvidas, os mistérios, né? Maravilhoso. Tem coisas que eu estou aprendendo, tem essa questão da Bíblia mesmo. Eu tenho um pouco de conhecimento, mas não muito, né? Que é aquela história, você fica meio perdido. Então, assim, dá para esclarecer dúvidas, ainda há muitas, né? Mas o que está sendo legal é que despertou uma vontade de você conhecer mesmo, de você estudar. Isso que está sendo bacana. Então, você deita no travesseiro e fica pensando, quero saber como é isso, como é aquilo. Algumas coisas você acaba esquecendo, mas enfim, está despertando a vontade de aprender e seguir, né? Cara, na real, tudo isso daí que o pastor está falando, eu já tinha um pouco de conhecimento, não tão a fundo assim. Tanto é que às vezes eu vou querer fazer uma pergunta e ele já está esclarecendo. Eu perguntei pouco no programa, né? E ele já está esclarecendo as perguntas. E o legal é que ele vai muito a fundo, né? Ele busca na Bíblia e traz traz para a realidade da gente, diferente de que muitos pastores fazem, muitas igrejas fazem. E tá legal, tá bacana, o conhecimento tá abrindo, a cabeça tá entendendo, tá captando a mensagem, tá muito bacana. Uma coisa que eu vou seguir é estudando. Isso não tenho dúvida nenhuma. Eu quero levar essa coisa da vida saudável que a gente aprende aqui no spa, tá aprendendo. Hoje de manhã mesmo já levantei com outro ânimo, acordar mais cedo, acordar mais feliz, né? Procurar sorrir mais, eu acho que isso faz bem, né? Isso eu quero levar pra mim. Não sei se eu vou conseguir ficar sem carne, não sei se eu vou eliminar a Coca-Cola, essas coisas. O cigarro com certeza eu não quero saber mais. E acho que foi uma oportunidade assim de eu mudar a minha vida aqui. Olá, amigos do Bíblia Fácil, sejam bem-vindos ao nosso terceiro programa da série. O tema que hoje vamos estudar trata sobre Deus, mas nós temos uma novidade para você. A partir dessa semana, nós temos duas formas de você interagir com o programa. Primeiro, você pode enviar um Twitter para nós. O nosso endereço é @NTBibliaFácil. Ou você pode fazer uma pergunta alusiva ao tema que estamos estudando essa semana. Se a sua pergunta não for respondida dentro do nosso programa, você pode acessar o nosso blog. O nosso endereço é novotempo.com/bibliafácil. Lá haverá um lugar para você enviar a sua pergunta e nós vamos responder aqui as perguntas que chegarem até nós.
Se por acaso não pudermos responder a todas por uma questão de tempo, algumas serão publicadas no blog. Eu espero você nessa nova interação. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Bíblia Fácil. Estamos no nosso terceiro programa de estudo da Palavra de Deus, nesta que é uma das maiores campanhas do Brasil de estudo da Palavra de Deus. E aqui nós temos um time muito especial de convidados que veio participar conosco nessas semanas de estudo da Palavra de Deus e de aprendizado. E eu espero que de fato possamos compreender o grande plano que o Deus do Universo tem para as nossas vidas. Eu queria até aproveitar, Quitéria, você que está conosco aqui participando do estudo da Bíblia, está com saudade de casa, da família? Ah, muita saudade, né? Sou casada há 40 anos, tenho um marido maravilhoso, 3 filhos, 2 moças e um rapaz, que, acima de tudo, só Deus. Quitéria, como chama teu esposo, Quitéria? João Batista Miranda. E os filhos, os 3 filhos? Vanessa da Silva Miranda e Priscila da Silva Miranda e Alex Santos. Então, um grande abraço, né, para essa família Quitéria que está aí. Espero que assistindo a gente também, participando, não é, Quitéria? Ah, sim, com certeza. Ok, você é muito bem-vindo no nosso programa. Okay? Muito obrigada. Cleide, e você? Fale um pouco da sua família para nós. Minha família, a maior parte dela está em Minas. Acho que eles vão ficar muito felizes por estarem me vendo aqui no estudo da Bíblia. São todos de uma formação evangélica. Eu me afastei para a tristeza deles e muito joelho no chão por causa disso. Então, eles vão ficar felizes com essa iniciativa que eu tive. E eu tenho que agradecer aqui também ao Júnior, ao Washington, ao Dr. Alexandre. São pessoas que foram presentes de Deus na minha vida, chegaram no meu trabalho, sem me conhecer. E deram a oportunidade de estar aqui hoje. Que bom, Cleide, que bom. Aprendendo, abrindo o seu coração para mim. Amém. Ok, uma salva de palmas, né, para ela. Ela mencionou aqui três funcionários do Cevisa que têm prestado aí, têm nos ajudado. E você é muito bem-vindo. Você quer dar um alô também, Cleide, para alguém que está nos assistindo? Vou mandar um alô para os meus filhos. Estão em casa. Como eles se chamam? Rodrigo e Manuela estão com muitas saudades, eu também estou deles. Okay. Fiquem com Deus, mamãe já está chegando. Que bom, muito bom, ok? E você que está em casa também pode participar conosco desse momento tão agradável de estudo da Bíblia. Você pode pedir o guia, né? Nós temos um guia muito especial, onde você pode acompanhar toda a temática que nós temos apresentado aqui da Palavra de Deus. Esse guia é inteiramente grátis. E você pode solicitá-lo através da internet, de telefone, ou mesmo escrevendo para nós. Vai aparecer aí o endereço e os telefones para você também acompanhar esse momento de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos então ao nosso terceiro programa, a terceira semana, e o tema que nós iremos hoje juntos estudar, Deus. Esse é um tema extraordinário. Só que nós somos aconselhados a nunca estudarmos a Bíblia sem antes orarmos. Então, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, também os amigos que nos acompanham em casa, para esta oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para o estudo do tema de hoje. Bondoso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio que temos de estarmos reunidos nesse momento para estudarmos a Tua Palavra. Abra nossa mente, mais que isso, o nosso coração, a compreensão dessas verdades eternas que poderão transformar a nossa vida, enchê-la de significado, enchê-la de esperança e fazer-nos melhores pessoas. Cuida de todos nós. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Quando falamos a palavra Deus, o que te vem à mente? Vem à mente a expressão de um pai irado, nervoso? Ou vem à sua mente a expressão de um pai amoroso, cuidadoso? Vocês sabiam que boa parte da compreensão que nós temos sobre Deus está relacionada com a nossa paternidade? O relacionamento que nós tivemos com o nosso Pai? Boa parte da visão que nós temos sobre Deus, nós herdamos do nosso relacionamento com o Pai. E é por isso que tem, às vezes, pessoas que têm dificuldades de entender a Deus como um ser amoroso, como um ser cuidador, protetor.
Vivemos num mundo hoje também onde se fala da não existência de Deus, onde o mundo, o universo, surgiu a partir de uma explosão cósmica chamada Big Bang. A partir dessa explosão cósmica, as coisas começaram a se formar, surgiu uma vida unicelular que se desenvolveu para espécies mais complexas, daqui a pouco surgiu o primeiro ser de vida, o homem passou por várias etapas até chegar o Homo sapiens e aqui estamos nós. Há pessoas que acreditam nisso. Já outras pessoas que, estudando a Bíblia, acreditam de que o nosso planeta e a raça humana foi formada a partir de uma semana da criação, onde Deus com suas mãos moldou todas as coisas e trouxe o homem à vida. O que nós podemos aprender sobre Deus? Aonde encontrar informação segura sobre Deus? Vocês reconhecem essa fotografia? Eu tive a chance de visitar há alguns anos a Torre de Pisa, em Pisa, na cidade de Pisa, na Itália. Sabe que essa torre ela foi construída, ou começou a ser construída, no ano 1317. Olha quantos séculos ela começou a ser construída. Na realidade, a Torre de Pisa é um campanário. O que é um campanário? É uma torre, um monumento, uma igreja que se ergue, aonde em cima se coloca um sino. E esse sino serve para quê? Para anunciar horas, tempos, momentos especiais, como casamentos, funerais, até mesmo para dar anúncio de emergência, como em caso de incêndio ou outras coisas mais. Então a Torre de Pisa é um campanário. Só que logo depois que iniciou o processo da sua construção, esse edifício começou a ceder. E ele começou a ceder porque não foi feito um estudo geológico muito aprofundado. E o terreno onde ela foi construída era um terreno movediço. E então, essa torre começou a ceder aos poucos. E aquilo que a princípio era uma tragédia, tornou-se hoje num ponto de atração turística mundial. Qual é o grande problema da Torre de Pisa? Os fundamentos. Ela não foi bem fundamentada. A partir de hoje, aqui no Bíblia Fácil, nós vamos começar uma série de estudos temáticos da Bíblia. O primeiro é sobre Deus. Se nós não fundamentarmos bem o assunto, a nossa compreensão destes temas será distorcida. É por isso que nós aprendemos, no nosso último estudo, de que tudo aquilo que eu quero aprender sobre o mundo e a realidade do mundo, eu tenho que fundamentar essa compreensão em quê? Na Bíblia. Porque aqui está a informação segura, precisa. Então a pergunta é, o que esse livro me revela sobre Deus? Vamos então aprender mais desse tema? Eu vou convidar você então a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Bem no início da Bíblia, isso está no Velho Testamento, na página 133. No Velho Testamento, página 133. E você que nos acompanha em casa, nós estamos mencionando aqui uma paginação porque estamos usando uma Bíblia aqui e essa paginação confere. Talvez com a sua em casa não confira. Mas o interesse nosso é que você tome a sua Bíblia, a abra e a estude junto conosco. O texto que vamos ler agora é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Assim diz a palavra de Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? Único Senhor. Algumas versões dizem assim, único Deus. De quantos deuses, diz a Bíblia, existem? Segundo esse verso, um único Deus. Agora nós vamos começar a aprofundar nosso tema. Há um só Deus? Tudo bem, guarde essa informação. Vamos ler agora Mateus capítulo 28, verso 19. Vamos lá para o Novo Testamento, na página 30. Novo Testamento, página 30, na Bíblia que estamos usando aqui, no nosso auditório. Você em casa, Mateus, capítulo 28, e vamos ler o versículo 19. Nós vamos aprender de que existem 3 pessoas que compõem aquilo que nós chamamos hoje de trindade, ou a divindade. Então, esse versículo são palavras do próprio Cristo, ditas aos discípulos.
Então Jesus está dizendo para os discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto não está contrariando Deuteronômio capítulo 6, quando diz que há um só Deus? Agora aparece Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós temos um só Deus ou nós temos três deuses? Quem quer me ajudar? Pode. Quem quiser falar, pegue o microfone e vamos então tentar elucidar esse assunto. Bem, nós temos um único Deus, mas são, no caso, quando se fala em Pai, Filho e Espírito Santo, que são três em um. São três que se completam, né? Como no caso de um casal. O casal no caso, um único casal composto por duas pessoas, marido e esposa. Ok, então, muito bem colocado, Josi, muito bem colocado. Eu tive o auxílio de Washington, que começou, te ajudou. Que começou o estudo bíblico comigo. Alguém mais tem uma ideia sobre esse tema? Ela falou algo muito interessante, a Josi. Eles se completam. Na realidade, o termo eles são dependentes. Há uma interdependência dos três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você abrir a Bíblia em Gênesis 1, verso 1, nós não vamos ler agora, mas o texto diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você vai para o original hebraico, no princípio está assim: no princípio criou deuses, os céus e a terra. Assim está no original hebraico. Porque veja, lá está assim: no princípio criou Elohim, e El é Deus, e Elohim é deuses. E em Gênesis 1, verso 1, há a expressão Elohim. Se nós fôssemos traduzir ao pé da letra para o português, deveria ser: no princípio criou deuses, os céus e a terra. Por que aparece isso? Porque ali está Deus o Pai criando, ali está o Espírito Santo que pairava sobre as águas, e ali está o Filho criando. Porque Paulo vai dizer em Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 16, que todas as coisas foram criadas por intermédio do Filho. Então, na criação, você tem Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Sim, por favor, Silvia. Pastor, agora eu fiquei um pouco confusa. Pois não. A história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Certo. A criação é antes de Cristo. Sim. Quer dizer que Jesus já estava previsto desde aquele tempo, mesmo nós não tendo a consciência dele? Exatamente. O plano da salvação, que é um tema que vamos estudar nas semanas futuras, ele não foi idealizado ou formulado depois que o homem peca. Ele foi um plano estabelecido antes do pecado. E essa terminologia que nós usamos hoje, antes e depois de Cristo, é bom que nós saibamos, é uma terminologia em termos modernos. Histórica, história. Mas em termos modernos. Ela é histórica e em termos modernos. Sabe por quê? Foi no 12º século que um monge, estudando cronologia, tentou estabelecer quando Cristo nasceu. Então, em suas pesquisas, ele descobriu que Jesus nasceu no ano 753 da fundação de Roma. Roma foi fundada por dois irmãos. Lembram vocês quem eram esses irmãos? Quem se lembra? Rômulo e Remo, que segundo a tradição mamaram numa loba. Esses dois irmãos fundaram Roma. Passados 753 anos, Jesus nasceu. Então ele datou o ano 0 como sendo o ano 753 da fundação de Roma. Mas foi só a partir daí, do século XII em diante, que nós começamos a usar a expressão antes de Cristo e depois de Cristo. Antes, essa expressão não havia. Mas dos três seres da divindade, é o Filho quem se encarna e vem viver nesse mundo 33 anos. E, de fato, Jesus dividiu a história. Então, o que a Bíblia está ensinando para nós é: nós temos um só Deus, no sentido de que tudo que o Pai é, o Filho é e o Espírito é. O mesmo poder que tem o Pai,
tem o Filho e tem o Espírito. Os mesmos atributos que tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito. Ou seja, não existe um Deus maior do que outro. Mas em relação à salvação do homem, eles assumem uma função de subserviência. O Filho é o enviado, o Espírito é o Consolador. Mas essas funções eles assumem apenas em relação à salvação do homem. Porque, biblicamente, nós temos um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Pastor, Sim, foi por isso que Jesus disse para os discípulos, quem vê a mim e vê ao Pai? Porque eu me lembro que desde criança eu ficava muito intrigada com esse verso, né? Como adulta eu não penso mais assim, mas eu tenho certeza que tem adolescentes também nos assistindo, né? E eu imaginava, quando Jesus disse assim, quem vê a mim e vê ao Pai, eu pensava no aspecto físico, né? E aí eu ficava confusa. Hoje eu penso diferente, você vai me dizer o que está certo e o que está errado. Eu penso assim, que ele falou isso em relação à personalidade, aos propósitos, ao poder e à maneira de agir em relação à humanidade. Entendi. Deixa eu responder a sua pergunta e ajudar no seu comentário, lendo o versículo de Gênesis. Você pode abrir a sua Bíblia também aí em Gênesis? Olhe para o capítulo 1 de Gênesis, versículo 26. Logo no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1, 26. Diz assim o texto: também disse Deus, façamos o homem a nossa o quê? Imagem, a nossa... Então, apenas até aqui. Nós fomos criados à imagem e semelhança divina. Sabe o que significa essa imagem e semelhança? Significa, primeiro, o aspecto físico. Nós nos parecemos com Deus. Segundo, a capacidade de raciocínio e escolha. Os animais não raciocinam, eles agem por instinto. O ser humano escolhe. Terceiro, nós somos imagem e semelhança divina porque nós temos a capacidade de reprodução. Deus permitiu que nós povoássemos a terra. Então nós temos essa semelhança com Deus. Mas tem um outro aspecto, uma outra pergunta. É apenas através de Cristo que nós vemos ao Pai? Ou o Pai se revela de outras formas? Essa pergunta nós vamos guardar daqui a pouquinho para depois do intervalo. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com o Bíblia Fácil. No próximo bloco... Muitas vezes Deus nos é nos apresentado como um Deus severo, que pune, que não aceita as nossas falhas, as nossas limitações. Particularmente para mim, quando na infância me foi apresentado um Deus que age dessa forma. Então, assim, eu posso concluir através dos estudos, do que a gente leu agora, que essa visão de Deus é uma visão distorcida? Olá amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, na nossa terceira semana de estudo da Bíblia, essa semana estudando sobre o tema Deus. E nós temos para você aqui um guia muito especial, onde você pode solicitar através dos canais de comunicação que vai aparecer para você aqui, e nós vamos enviar esse material, esse guia de estudo, com todos os temas que aqui vamos abordar, para que você participe conosco dessa grande campanha de estudo da Bíblia. E aqui estamos com os nossos convidados, participando dessa interatividade, procurando compreender um pouco mais a respeito da Palavra de Deus. Nós terminamos o nosso último bloco perguntando quais são as formas que Deus se revela. Alguém mencionou aqui o versículo bíblico, aquele que vê a mim, vê ao Pai, dito por Jesus Cristo. Como Deus se revela? Uma das formas que nós temos para compreender quem é Deus é a partir da criação. Só que hoje nós convivemos num mundo que crê em de duas maneiras diferentes, ou na teoria da criação ou da evolução. Vamos ver na Bíblia como todas as coisas vieram à existência? Em Gênesis 1, versículo 1 e 2, e depois Colossenses 1, 16, nós aprendemos sobre a origem do universo.
Primeiro em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Logo aí no primeiro livro da Bíblia, logo no início. Gênesis 1, versos 1 e 2. Assim diz a palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Se nós voltarmos ao princípio, e ninguém pode ir além do princípio, a Bíblia já declara: no princípio criou Deus. Então a terra surgiu, segundo a Bíblia, pela ordem divina. Agora em Colossenses, no capítulo 1, verso 16, Colossenses 1, verso 16, na página 165 do Novo Testamento, bem no finalzinho. Você que nos acompanha em casa, a paginação tua talvez não seja a mesma dos nossos amigos aqui no auditório, mas Novo Testamento, página 165, nós temos Colossenses 1, verso 16. O apóstolo Paulo escreveu essa carta, e Paulo está dizendo o seguinte: pois nele, ele está falando de Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, as coisas, o nosso universo, o nosso planeta, vieram à existência pela vontade de Deus, do Espírito Santo e de Cristo. Essa história de evolução, a Bíblia não ensina assim e não faz sentido. Nós não temos muito tempo para tratar desse assunto, mas apenas um argumento. Se todos nós estamos num processo evolutivo, por que os homens do passado viviam tanto e eram tão inteligentes? Por que cada vez mais nós estamos vivendo menos e a gente tem mais problemas? Um outro detalhezinho, um argumento bem simples. Se há evolução, se nós somos frutos de animais como, por exemplo, o macaco, por que os macacos hoje nascem e morrem macacos? Por que eles não estão virando homem ou continuam virando homens? A Bíblia declara de que todas as coisas vieram à existência porque Deus assim o quis. Agora, Deus se manifesta de que forma? Como podemos compreender a Deus? Deus se revela como? Deus se revela principalmente de três maneiras. A primeira forma que Deus se revela aparece em Romanos, no capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, verso 20, na página 124 do Novo Testamento. Romanos 1, verso 20. O apóstolo Paulo é quem escreveu essa carta aos cristãos em Roma, e ele começa dizendo: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Paulo está dizendo de que nós podemos perceber o poder de Deus e quem é Ele por meio das coisas que foram criadas. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 19, versículo 1, lá vai dizer de que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A primeira forma que Deus usa para se revelar a nós é a natureza. A natureza oferece uma revelação de Deus. Quando vemos as cenas da natureza, compreendemos um pouquinho melhor sobre Deus. Vocês já tiveram a experiência de ir no campo, numa fazenda, num sítio, se aproximar de uma galinha quando está com seus pintinhos novos? Percebem a ação dela? Ela enfrenta o ser humano para proteger a sua criação. Isso não nos revela algo sobre o cuidado paternal também de Deus? Quando você está num interior, eu estive alguns meses na casa de um primo meu e todas as manhãs eles tiravam leite. O cuidado que a vaca tem com o seu bezerro, como que ela sabe quem é quem pelo cheiro.
Isso não revela algo maravilhoso sobre o Deus que criou todas essas coisas? Quando você percebe a perfeição que há no cosmos, no universo, a movimentação dos nossos planetas, a viagem das estrelas, tudo em perfeita sintonia, você não acha que tem um arquiteto inteligente por detrás dessas coisas? Quando você percebe a gestação de uma criança durante 9 meses e nasce aquele bebê, pequeno, mas perfeito, com todos os sistemas prontos, e a partir dali se desenvolve um ser humano, você não acha que tem um Deus arquiteto por detrás disso? Não venha me dizer que isso é fruto da evolução. Não venha me dizer que nós estamos aqui porque um dia houve uma explosão e as coisas começaram a se unir até que nós passássemos a existir. Alguém escreveu de que a teoria do Big Bang, ou de que todas as coisas surgiram a partir de uma explosão, ela é tão ridícula, tão impossível, como que se um vendaval, passando por um ferro velho, conseguisse produzir um Boeing em perfeito estado de uso. Então, quando uma tempestade envolver os objetos num ferro velho e com esse temporal você ter como produto final um Boeing, um avião, podendo voar a qualquer momento, isso é mais simples do que a criação ter surgido de um Big Bang. Uma outra forma que Deus usa para se revelar. Vamos ler o próximo texto? São João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Estas são palavras do próprio Cristo. Ele está dizendo, vocês devem examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então a natureza revela quem é Deus. Mas uma segunda forma que nós temos de revelação para sabermos quem é Deus é a própria Bíblia. A Bíblia pinta um quadro sobre Deus, como é Deus. Se você for para os profetas do Velho Testamento, eles vão usar expressões como tais: ainda que uma mãe se esqueça de um filho, Deus jamais se esquecerá dos seus filhos. Então, existe uma linguagem para descrever o amor e o trato de Deus para com o ser humano. E a terceira forma de revelação aparece em Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por quem? Pelo Filho, por Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deixa eu voltar um outro item aqui. Você percebe que Hebreus está dizendo o mesmo que Paulo acabou de dizer em Colossenses 1, que Cristo criou todas as coisas? Paulo disse lá que todas as coisas vieram a existir por meio do Filho. Hebreus está dizendo, ele, o Filho, criou o universo. Então veja, João 1 também vai dizer que o Filho é o Criador de todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus. Ele é Deus. Isso é estudo temático. Nós estamos indo em vários versos da Bíblia para um mesmo tema. Então Deus é o Criador. E Jesus Cristo revela perfeitamente Deus. Então, se a natureza é uma revelação imperfeita de Deus, e depois do pecado ela se tornou imperfeita, porque hoje um maremoto, um terremoto, uma seca, não revela perfeitamente quem é Deus, mas existem traços na natureza que ainda falam de Deus. Se a Bíblia é uma revelação de Deus, mas como foi escrita por homens, e a linguagem humana é finita para descrever quem é Deus, em Jesus Cristo nós temos a perfeita revelação do Pai. Se você quer ver Deus, olhe para Cristo. Olhe para como Ele se relacionou com as pessoas, como Ele tratava as pessoas, como Jesus se misturava com os pecadores. E se havia o leproso que pela lei dos judeus não podia ser tocado porque a pessoa ficava imunda,
Jesus tocava o imundo e ele ficava puro. Olhe para a mulher samaritana junto ao poço, em João capítulo 4. Se ninguém se aproximava de uma prostituta, Jesus conversa com ela e oferece para ela da água da vida. Olhe para Nicodemos, um príncipe, um líder religioso, um homem rico. Jesus se aproxima também dele para falar do seu amor, do seu plano da salvação. Jesus revela perfeitamente quem é Deus. Se nós quisermos compreender quem é Deus perfeitamente, devemos ler os evangelhos. Devemos ver Cristo se relacionando, como ele falava, como ele tratava as pessoas. Às vezes você pensa assim, mas Jesus Cristo, há cenas no evangelho em que ele repreende as pessoas. O que nós às vezes não sabemos é que quando Cristo repreendia as pessoas, ele tinha lágrimas na voz. Ele desejava o bem das pessoas. Ludmila? Pastor, muitas vezes Deus nos nos apresentado como um Deus severo, que pune, que não aceita as nossas falhas, as nossas limitações. Particularmente para mim, quando na infância me foi apresentado um Deus que age dessa forma. Então, assim, eu posso concluir através dos estudos, do que a gente leu agora, que essa visão de Deus é uma visão distorcida? Isso mesmo, você pode concluir. E eu queria terminar o estudo de hoje lendo um texto com vocês, em 1 João, se você puder encontrar aí, no capítulo 2, versículo 1. Olha como Deus nos trata. 1 João 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe como que Deus nos trata? Filhinhos meus. Assim Deus nos considera. Nós somos filhos e filhas. Cristo teria vindo a esse mundo morrer por uma única alma. Se você fosse o único pecador nesse universo que precisasse da graça de Deus, Jesus teria vindo morrer por você. Você compreende quão é importante você aos olhos de Deus? Os amigos que nos assistem em casa, às vezes você se considera uma pessoa simples, comum. Não existe nada disso em você. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem. Porque se você fosse a única pessoa do universo precisando de salvação, Jesus teria suportado a cruz do Calvário em seu favor. Ele olha do céu para você hoje com olhos de amor, porque Ele tem um plano para você. E eu imagino o que mais fere o coração de Deus é pensar que ainda hoje existam pessoas que ignoram a sua existência. Eu queria convidar você agora a abrir o seu coração. E a vocês que estão aqui conosco nesse auditório. E a permitir que o Espírito de Deus trabalhe no seu coração. Faça você ter uma nova visão sobre Deus. Que os nossos conceitos do passado sejam deixados de lado. E que nós aprendamos a ver a Deus como um Pai de amor. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar por isso? Pai querido, muito obrigado porque em Tua Palavra nós aprendemos de que o Senhor é um Pai de amor, que se preocupa com nós, com todos nós, de uma forma maravilhosa, que sabe até mesmo quantos fios de cabelos temos em nossa cabeça, que sabe o que se vai no mais íntimo do nosso coração. Nós queremos te pedir nessa hora que o Senhor possa lê-lo. Olhe para o nosso coração, olhe para o íntimo do nosso ser e ajuda-nos a entender, através da natureza da Tua Palavra e de Jesus Cristo, quem de fato é o Senhor. E que ao termos esta revelação, nós possamos nos render a este amor e vivermos em estreita comunhão contigo. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos vocês que participaram desse terceiro encontro. A vocês de casa que nos acompanharam. Na próxima semana estaremos juntos mais uma vez para mais um tema da Palavra de Deus. Que Deus o abençoe e até lá.
abrir as portas, realizar teus sonhos, te fazer crescer. Quero ser lembrado, estou sempre ao teu lado e te fiz vencer. Ainda tenho tanto pra te dar, pois o teu sorriso é o meu. Eu só quero que teu sonho seja o meu. É hora de guardar lembrança de um tempo que passou. Hora de agradecer aquilo que ensinou. Poder me orgulhar ao ver a grande estrada que ficou pra trás, ao alcançar a terra que almejei. Mas devo me lembrar que o troféu não vem de minhas mãos, de Deus eu o recebo. Doador da vida, aquele que é a essência do real. Sem ele eu entendo o que sou. Sou apenas um sonhador, sozinho nada posso, só ao teu lado poderei vencer. Cada conquista, cada alegria vem de tuas mãos. Eu só quero que meus sonhos sejam teus. É hora de se alegrar, pois novo dia começou. São tantas as surpresas que te preparei. É uma viagem com muitos caminhos por onde quero te levar. Lugares onde sei que te farei crescer. Mas quero te lembrar que os meus pensamentos são mais altos que os teus. Pode confiar, é apenas o começo de uma bela história onde para sempre felizes vamos ser. Sou apenas quero abrir as portas, realizar meus sonhos, te fazer crescer. Sozinho nada posso, quero ser lembrado, só ao teu lado, estou sempre ao teu lado, poderei vencer. Cada conquista, cada alegria, pois o teu sorriso é o meu. Eu só quero que meus sonhos sejam teus. Eu só quero que meus sonhos sejam teus. Que meus sonhos sejam teus. No próximo sábado, o pecado teve origem no céu, e no céu ele será resolvido. Por isso, você que está nos assistindo, se você está passando por um momento muito difícil, se você passou por uma tragédia, se você se perguntou onde estava Deus quando as coisas vão mal, Ele estava aí do seu lado. Ele sempre esteve aí. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele tem um plano para você. E eu queria que agora você entendesse isso e aceitasse.